Ei, meu povo, Leon aqui, vamos falar de inequação, um assunto muito poderoso, simples, mas que ele é bem mal compreendido. Então, se você vai fazer Enem, IFMG, Cefet, Coltec, presta muita atenção nisso aqui que eu vou te mostrar como que é simples resolver isso daqui que aparentemente é muito complicado. Beleza? Então, bora começar. O que é uma inequação do primeiro grau? É qualquer expressão que você consegue colocar nesse formato, né? Então, aqui eu tenho ax mais b maior que zero, ax mais b maior ou igual que zero, ax mais b menor que zero, ax mais b menor ou igual que zero. Então, repara, isso aqui é justamente aquela expressão que a gente tem da equação do primeiro grau ou da função do primeiro grau. Inclusive, isso é usado para a gente fazer estudo de sinal de função de qualquer grau, inclusive. Com AB pertencente aos reais e o A necessariamente não nulo, ó, diferente de zero. E ela se difere da equação do primeiro grau por conta da desigualdade. No caso da equação, a gente tem igualdade, aqui a gente tem desigualdade. Quais são as desigualdades? Maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Poderia ser diferente, tá? Que é esse símbolo aqui, ó, de diferente, tá? Então, depois a gente vai voltar nessa... Ó, a gente vai ver as coisas aqui para a gente poder fazer. Fundamentos básicos, né? Então, a gente precisa entender basicamente duas coisas. Se A é maior que B, então A mais um C é maior que o B mais esse mesmo C. Vou colocar um exemplo e depois a gente vai ver isso graficamente. Então, vamos pensar no número A que é maior que um outro número B, 5. 5 é maior que 3. Então, quem vai ser o nosso C? 2. Escolhi isso aqui agora. Então, 5 mais 2 é maior do que 3 mais 2, né? Porque aqui dá 7, ali dá 5. É só isso. Isso se expande, tá? Se A maior ou igual que B, então A mais C é maior ou igual que B mais C. Mesma coisa. A diferença é só que aqui é maior ou igual, mas serve, tá? Isso vale para o menor também. Se A é menor que B, então A mais C é menor que B mais C. Mesma ideia ali, só que agora virado, né? E aqui menor ou igual... A mais C menor ou igual. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar, então, menos 7 é menor ou igual que 2. Inventei isso aqui agora. Agora eu vou escolher, sei lá, 9. Então menos 7 mais 9 é menor ou igual que 2 mais 9. Entende? Somei esse 9. Então quanto que dá aqui? 2. 2 é menor ou igual que 11, de fato. Ok? Graficamente, como que fica isso? A gente tem aqui uma reta real, bem cagada, né? Então eu estou falando que o B está à esquerda do A. Vou pensar nesse caso. Então o A maior que o B. Então se eu somo um número, inclusive pode ser negativo, né? Se eu adiciono um número, se ele for positivo, o B vai deslocar C unidades, ou, né, um C. E o A também. Ok? Se esse C fosse negativo, eles só iam retornar. Então essa é a ideia, né? Então o A sempre vai continuar à direita do B, ok? E como que a gente usa isso? Coloquei aqui dois exemplos simples. A gente ainda vai falar o que é resolver uma inequação, calma. Aqui é só para a gente aplicar isso que a gente acabou de ver, tá? Aí a gente volta. Então eu tenho x mais 3 maior ou igual que 7, uma inequação do primeiro grau. Eu quero resolver ela. Vamos falar daqui a pouco o que significa isso. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 3 dos dois lados. Então, né, eu adicionei menos 3 dos dois lados, né, e pela propriedade, essa desigualdade continua valendo. Então, aqui mais 3 menos 3, a gente vai ter 0. Então, o x maior ou igual a 7 menos 3, ok? Então, aqui vai dar 4. Então, isso aqui é a solução dessa inequação. Daqui a pouco a gente fala com mais detalhes sobre isso, mas essa é a ideia. E aqui? Então, eu tenho 2x menos 5 maior que x mais 1. Então, o que eu vou fazer? 2x, que é esse, copiei. Aí eu vou pegar menos 5, copiei. Aí aqui eu vou adicionar menos x, ok? Adicionei menos x no primeiro membro, x mais 1, e vou adicionar esse mesmo menos x no segundo. Okay? Então aqui, a gente não precisa de fazer esse treino desse jeito não, tá, gente? Esse passo a passozinho e tal. A gente vai fazer um negócio mais direto. Aqui é só pra gente entender o que a gente está fazendo. Então aqui, 2x menos x, eu vou ter só 1x, ok? Menos esse 5. Aí esse x com menos x, eles são simétricos, então eles somam. Então aqui 1, ok?
Então, x menos 5 é maior que 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 5 positivo dos dois lados. Então, isso é o que já estava. Isso é o que eu estou adicionando. Então, eu adiciono do outro lado também, né? Aí, então, aqui, menos 5 mais 5 vai dar 0. X maior que 1 mais 5, 6. Então, essa aqui é a solução. De novo, não é muito prático isso, esse jeito, né? A gente tem um jeito mais rápido de fazer. Só que esse jeito mais rápido de fazer, se a pessoa não entende que ele está fazendo isso aqui, nos bastidores, ele acaba errando coisas muito simples, muito básicas, tá? E existem alguns casos que você vai ter que fazer desse jeito aqui, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então vamos lá, a próxima propriedade que a gente vai falar é a respeito da multiplicação. Vou colocar aqui pra gente. Então olha só, dado um número C real, tá? Qualquer, porém positivo, não pode ser zero. A gente tem essas propriedades. Calma que eu vou explicar tudinho. Se o A é maior do que o B, isso implica que C vezes o A é maior que o C vezes o B. Na prática, pessoal, tá te falando assim, olha, se você tem uma inequação e multiplica ela por um número positivo, você mantém a desigualdade do jeito que ela tá. É só isso, né? Isso vale tanto para multiplicação quanto divisão. Mas eu gosto de falar que a divisão, ela de certa forma é uma multiplicação. Deixa eu só explicar isso que eu estou falando. Quando você fala que você vai pegar, sei lá, 5 e dividir por 3, você pode pensar que você está falando que você vai multiplicar 5 por 1/3. Demorou? Essa é a ideia. Então, isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Então, se você multiplica ou divide uma inequação inteira por um número não nulo, você mantém, e positivo, né? Você mantém essa desigualdade. É isso que a gente está falando aqui. Isso vale para tudo. Mas vamos aqui, ó. Se A é maior ou igual que zero, C vezes A é maior ou igual que C vezes B. A gente vai fazer exemplos. Se A é menor que B, então C vezes A é menor do que C vezes B. A gente vai ver isso graficamente também. Se A é menor ou igual que B, implica que C vezes A é menor ou igual que C vezes B, lembrando que o C é positivo. Então vamos colocar aqui um número qualquer aqui que atende qualquer uma dessas coisas e depois você faz aí também. Vamos pegar essa aqui, ó. Se A maior ou igual que B. Então vamos fazer aqui, ó. A maior ou igual que B. Inclusive vou pegar números negativos. Então eu vou pegar assim, ó. Menos 5 é maior ou igual que menos 7, ok? O 7 está à esquerda do menos 5. Aí eu vou escolher um A positivo. Vamos pegar 3. Então, 3 vezes A, que a gente chamou, né? Vai ser maior ou igual que 3 vezes que a gente chamou de B. Quanto que dá aqui? Aqui dá 15 negativo. E aqui? 21 negativo. E esse, de fato, é menor do que esse. Ou seja, menos 15 é maior ou igual que menos 21. Ok? E aqui, vamos pegar esse. Então, eu vou pegar 3 menor que 10. Então, vou pegar 7. Vou pegar 4. Então, 4 vezes 3 é menor que 4 vezes 10, ok? Então, 4 vezes 3, 12. 4 vezes 10, 40. Vamos junto? É isso. Agora aqui, você vai ver que a ideia aqui ela é meio que invertida. Graficamente fica muito legal de ver isso. Dado um número C negativo, de novo, não nulo, temos, se o A for maior que o B, então C vezes A é menor que C vezes B. Então, o que você tem que reparar é que a desigualdade inverte, né? Se ela estava para lá, ela fica para cá. Isso vale para o resto. Então, aqui, ó. A maior ou igual que B. Então, C vezes A menor ou igual que C vezes B. A menor que B. Então, C vezes A maior que C vezes B. A menor ou igual que B. Então, C vezes A maior ou igual que C vezes B. Então, vamos colocar ali um exemplo e depois a gente vai ver aqui a gente vai ver graficamente. Então, vamos pegar o mesmo? O que vocês acham? Menos 5 maior ou igual que menos 7. Então, menos 5 maior ou igual que menos 7. Vou colocar aqui, ó. Vamos pensar agora num C negativo, né? Vamos pegar menos 2. Pode ser? Então, menos 2 vezes menos 5. E do outro lado, menos 2 vezes o menos 7. Aí aqui a gente tem que fazer o quê? Virar isso. Vamos ver se deu certo? Menos 2 vezes menos 5, 10 positivo. Menor ou igual? Menos 2 vezes menos 7,
14 positivo. Então 10 de fato é menor do que 14. Né? Agora vamos pegar positivo. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar um positivo e um negativo, só para ficar mais interessante. Então, aqui, ó. Eu vou pegar menos 3 menor do que 7. E agora eu vou pegar um C negativo. Eu vou pegar menos 5. Então, menos 5 vezes menos 3 vira desigualdade, tem que ser maior do que menos 5 vezes 7. Vamos ver. Menos 5 vezes menos 3, 15. Maior, menos 5 vezes 7, menos 35. Então tá tudo certo. De fato né? Esse é positivo e esse é negativo. Só daí você já vê que ele é maior. Vamos entender isso graficamente. Só que eu vou usar a seguinte ideia. Eu vou só mudar, eu vou multiplicar por menos 1. Porque, gente, multiplicar por um número negativo, você pode pensar que é multiplicar por menos 1 e depois esticar. Por exemplo, eu quero multiplicar por menos 3. Então, você vai multiplicar por menos 1, que é inverter o sinal, e aí em seguida você vai esticar ele ali por um fator 3, tá? Então, vamos aqui, ó. A gente tem o nosso Cristo, né, que é o 0, tem coisa antes e depois de Cristo. E eu tenho um número, sei lá, vou pegar aqui A é menor que B, tá? Então aqui eu tenho um número A e aqui eu tenho um número B. Na minha malha, aqui do meu quadro, não sei se dá para ver no vídeo, mas o A está uma unidade de distância do B, do 0, e o B está a 4 unidades de distância do 0. Então aqui, o que eu tenho? Eu tenho A menor que B. E eu quero mostrar que menos A é maior que menos B. Ou seja, eu multipliquei tudo por menos 1, então eu tenho que virar essa desigualdade. Vocês concordam comigo que o menos A ele vai ser simétrico do A? Então ele estaria aqui, né? A uma unidade de distância do 0. E o menos B, ele tem que continuar assimétrico. Então ele vai vir parar aqui, ó. Esse é o menos B. Então, quando a gente tem isso, você está falando, olha, o A, se o A for positivo, né, que eu não sei, mas aqui eu coloquei como um A positivo. Então, ele está mais perto do 0 do que o B. Então, o B está mais à direita ainda, né? Então, quando você vira isso, ele vai ficar mais perto. É isso que está rolando aqui. Então, essa é a interpretação gráfica, ok? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Agora, né, dito tudo isso, a gente só precisava dessas duas coisas. E claro, né, tudo que você aprendeu anteriormente, principalmente em relação à equação do primeiro grau, para a gente conseguir agora resolver as inequações do primeiro grau. Vamos para isso aqui, vamos resolver as inequações agora. Bom, a primeira coisa que a gente precisa para se libertar desse automatismo meio cego, né, de só ir fazendo passos, a gente precisa entender o que significa resolver. Tá? E eu vou te explicar. Então, eu trouxe aqui dois exemplos só para te falar isso. Eu tenho x menos 3 maior que 0. Então, eu estou te falando, olha, x eu preciso escolher um x, né, e quando eu tirar 3 dele, o resultado tem que ser positivo. É isso que está sendo dito aqui. Então, se eu escolher um x, por exemplo, igual a 2, né, se eu colocar x igual a 2 aqui, eu vou ter 2 menos 3. Então, eu vou ter menos 1, que não é verdade. Menos 1 não é maior que 0. Então, quando a gente está falando em resolver uma inequação, é encontrar um intervalo, no caso, um conjunto. O intervalo é conjunto, tá, gente? A gente quer encontrar um intervalo que eu possa ir ali naquele intervalo, pegar um número, tacar aqui e essa desigualdade vai ser satisfeita, ok? Então, vamos lá. Como que a gente faz isso aqui no caso? A gente acabou de ver, né? Então, a gente vai, eu posso somar a mesma coisa dos dois lados e tal. Só que isso dá muito trabalho, é muito chato de fazer, né? Então vamos pensar igual a gente aprendeu em equação do primeiro grau. Aí você vai olhar para o número, por exemplo, eu quero isolar o x. Eu tenho esse 3. Ele está subtraindo. Então ele passa para o outro lado com a operação inversa da subtração, que é a soma. Então vai ficar x maior que 3. Como a gente sabe, a gente tem os nossos processos internos, a gente sabe que esse passar para o outro lado, na verdade, se adicionou 3 dos dois lados, então a desigualdade simplesmente não muda. Então significa que, se eu pegar um número
maior do que 3 e colocar ele aqui, eu vou satisfazer, ou seja, eu resolvi a inequação. Então, esse aqui é a condição. Aí a gente começa a ter aquelas soluções, né? Então, tipo, o conjunto de solução são os números x pertencente aos reais, tal que o x é maior do que 3. Eu poderia escrever isso, galera, simplesmente assim, ó. Eu poderia colocar isso simplesmente assim, ó. Ok? Que é a notação de conjunto. Vamos para esse aqui. Eu resolvi mudar aqui um pouquinho. Eu coloquei um negativo aqui para a gente poder ver uma coisa. Então vamos resolver esse daqui e voltar nessa ideia. Então tá, eu tenho esse 1 que está somando no primeiro membro, então eu vou passar ele, eu sempre falo passar entre aspas, né? Para o outro lado com a operação inversa. Esse cara está no mesmo lugar, esse cara está no mesmo lugar. Mais 1 fica menos 1. Como eu fiz uma operação de adição, eu não preciso mudar a desigualdade. Então daqui eu tenho que menos 3x é maior que menos 3. Ok? Agora eu vou passar esse menos 3 para o outro lado, dividindo. Então vai ficar x menos 3 menos 3. Ok? Então é esse menos 3 que eu passei dividindo. Eu deixei esse espaço para a gente colocar. Eu vou colocar esse sinal ou eu vou inverter? Eu vou inverter. Porque internamente, o que a gente fez? A gente dividiu os dois lados por menos 3. Entende? Então daqui eu tenho que x tem que ser menor do que 1. Para poder satisfazer essa inequação. Então vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui um número que está nesse intervalo e um que não está, só para a gente poder ver isso, tá? Então, vou usar esse espaço aqui, ó. Então, vou desenhar isso aqui assim, ó. Mas aqui está o número 1. Ok? Isso aqui é a solução. Que é o que está escrito aqui. Então, eu vou pegar um número que está por aqui e vou substituir aqui. Então, eu vou pegar um x igual a 0. Que é menor que 1. E vou colocar aqui, ó. Então vai ficar menos 3 vezes 0, mais 1, maior que menos 2. Aqui dá 0, então vai ficar 1, maior que menos 2, ok. Agora eu vou pegar um x que está à direita disso. Então eu vou pegar um x igual a 2, que seja. Podia ser 1,1, podia ser 1,0001 que ia dar certo. Então vamos fazer menos 3 vezes 2 mais 1 maior que menos 2. Menos 3 vezes 2, menos 6, mais 1 maior que menos 2. Pergunta, né? Menos 5 maior que menos 2? Não. Por quê? Porque você pegou um número que não está no conjunto de solução. Então vamos pegar o x igual a 1 para ver o que dá, hein? X igual a 1. Então vamos aqui, ó. Menos 3 vezes 1, que é o que eu estou chamando de solução, mais 1, maior que menos 2? Pergunta. Menos 3, mais 1, maior que menos 2. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos 2 é maior que menos 2? Não, menos 2 é igual. Se fosse maior ou igual, aí daria. Mas não é, né? Agora vamos resolver uns exercícios para a gente finalizar a nossa aula. Essas reticências aqui é para a gente resolver aquele do começo da aula, tá? Então aqui, o que nós vamos fazer, né? Fazer o quê, né? 3x foi. Esse menos x eu vou passar ele como mais x. Foi. Maior ou igual. Esse cara tá do mesmo lado, só copio. Menos 4 vai passar como mais 4. Então a gente tem 3x mais x, 4x maior ou igual, 3 mais 4, 7. Então x maior ou igual que 7 sobre 4, né? Porque o 4 é positivo, então eu dividi os dois lados por 4 positivo, eu não viro a desigualdade. Então essa aqui é o nosso conjunto de solução, ok? Eu poderia escrever desse jeito aqui e tal. Tem aula só mostrando como que representa esse tipo de conjunto aqui, se você tiver com dúvida. Então vamos aqui, ó. Vamos arrumar a casa, né? Então,
4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 2, menos 8. 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 2, menos 6x. Até aqui, só tô arrumando as coisas, né? X, menos 5 vezes x, menos 5x. Menos 5 vezes 1, menos 5. Agora vamos começar a atacar coisa pra lá e pra cá. Então eu vou copiar esse 4x, corta, tá? Pra você não se esquecer. Você já poderia ter feito essa conta, né? 4x menos 6x, mas eu vou fazer depois. Corta. X está positivo, passa negativo. 5x negativo, passa positivo. Ok, sinal, né? Desigualdade, menor ou igual. Aí eu tenho o menos 5 lá, que estava. Tá aqui. Menos 8 fica mais 8. Foi. Mais 12 fica menos 12. Agora é só fazer conta, né? Então aqui a gente tem 5 com 4, 9. Menos 6, 3. 3x. Menor ou igual. E aqui a gente tem 3 com 12 menos 9. Não é isso? Ué. Isso mesmo. Ok? Aí agora eu pego esse 3, passei para o outro lado dividindo. Tá? Então vai ficar x menor ou igual que menos 9 sobre 3. Portanto, x menor ou igual que menos 3. Aqui deve ter gente que ficou com dúvida. O que acontece? Você fala assim, pô, mas aqui é negativo. Mas não importa, porque eu não dividi os dois lados por um número negativo. Vamos fazer um raio-x aqui, ó. O que eu fiz daqui para cá foi isso daqui, ó. 3x sobre 3 menor ou igual que menos 9 sobre 3, ok? Aí você corta. Então fica x menor ou igual menos 9 sobre 3 é menos 3, ok? Então é isso. Agora vamos para a primeira, né, que eu mostrei lá no começo. Vamos resolver ela. Então tá aí, como prometido, vamos resolver esse negócio. Galera, só um recado aqui antes, na próxima aula, na parte 2 da parte de equação, a gente vai começar a resolver problemas, a gente vai começar a fazer um treinamento de interpretação de problemas. Então aqui você aprende a ferramenta, né, como que eu resolvo uma inequação, depois a gente vai aprender como que a gente monta, né, como que a gente constrói ali uma inequação a partir de um texto, de um problema, de uma questão real que seja. A gente vai começar com coisas simples e vai aumentando como de praxe, a gente sempre faz assim. Então bora lá, como prometi, tá aí. Primeira coisa, arrumar a casa. Então eu vou pegar esse 3 e vou distribuir. Então vai ficar 3 vezes 3, que é 9. 3 vezes x sobre 5 é 3x sobre 5. Né? Se você está com dificuldade, principalmente nessa parte, você tem que revisar a parte de operação com frações. E eu tenho todas essas aulas, sabe? E aqui eu só vou copiar, ok? Menor que 3. Agora, a gente vai usar aquela segunda parte de fundamento, que é, eu tenho uma inequação, se eu multiplicar os dois lados dessa inequação por um número positivo, eu posso simplesmente manter isso daqui. E eu vou escolher um número. Que número que eu vou escolher para poder fazer isso? Eu vou escolher o número 15. Por que 15? Porque o 15, ele é o MMC de todos os números que estão nos denominadores, né? Aqui tem o número 1, a gente não coloca, mas ele está lá. Então o MMC de 1, 5, 3 e 1 é 15, tá? Eu tenho aula sobre isso também, inclusive com uns macetes aí bem legais, tá? Então bora lá, eu vou multiplicar os dois lados por 15. E como que eu faço isso? Eu vou até fazer um passo aqui a mais, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 15 vezes 9 mais 3x sobre 5 mais x menos 4 sobre 3 menor ou igual que 15 vezes 3. Então eu multipliquei isso tudo aqui por 15 e isso tudo aqui por 15. Tá aqui, ó. Então eu vou distribuir o 15 agora, tá? Então vai ficar 15 vezes 9, beleza, mais 15 vezes 3x sobre 5, que é isso, ok? Mais, agora eu vou colocar ele aqui, ó, vou multiplicar, só que eu vou multiplicar a fração toda. Então 15 vezes x menos 4 sobre 3, ok?
menor, porque eu já posso fazer essa conta, né? Eu vou colocar... Eu tenho um jeito que eu faria isso aqui, eu faria de outro jeito, mas vamos lá. Ok, vou passar pra frente, que senão não vai caber. Quanto que é 15 vezes 9, gente? É 90 mais a metade de 90, ok? Então dá 135, se eu não estiver enganado. Você me corrige aí. Aqui, por que a gente escolheu 15? Porque a gente vai justamente simplificar ele com esse. 15 por 5 dá 3, ok? Então vai ficar mais 3 vezes... Tudo bem, gente? 3 é o resultado de 15 por 5. 3x. Eu tô até demorando, tá? Que é para fazer todos os passos. Aqui é a mesma ideia. O 15 ele foi escolhido justamente para simplificar. Então, 15 com 3, 5. Então, mais 5 vezes esse número. Isso é um número, x menos 4. Menor que 45. Agora a gente cai nos casos anteriores. Beleza? Então, vamos aqui para baixo. Ó. 9x, tudo bem? 9x. 5x. Menos 20. Menos 20. Ok? Então aqui foi. Menor 45, que é isso. Tá positivo, fica negativo. 9x mais 5x, 14x. Certo? 14x. Menor, isso aqui vai dar 90, né? Negativo. Menos 90 aqui, mais 20. Ok? Então aqui a gente vai ter x menor menos 60 dividido por 14. Tá aqui. Portanto, colocar da forma reduzida, x vai ser menor do que menos 30 sobre 7. Então, esse é o nosso conjunto de solução. Então, na próxima aula a gente vai começar a fazer um treinamento de interpretação para conseguir aplicar isso nos problemas. Então, se você gostou, não esquece de colocar o like, falar aí o que você achou. Demorou? É isso, um abraço.